Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essa mochila muito fácil usando a máquina de costura. Ela tem um forro interno, tem uma bolsinha de fora para facilitar o transporte das coisas e tem também a parte de alças que eu vou ensinar passo a passo a vocês hoje nesse vídeo, bem devagar e bem explicadinho. É um grande projeto, então são várias etapas, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e não vai ser tão difícil. É bem para iniciantes, então não tem que se preocupar. Para esse grande projeto nós vamos precisar de alguns materiais, além dos outros projetos. Então vamos precisar de um tecido colorido, para a parte externa e para a parte das alças. Eu recomendo vocês comprarem um tecido um pouco mais grossinho, não muito fino, tá? Para a durabilidade ser maior. Então temos esse tecido, temos o tecido que vai ser a parte de fora da mochila mesmo, e temos a parte interna, o forro, que vai ser esse tecido aqui que eu escolhi, todos eles combinando entre si. Vamos precisar da regulador da alça da mochila e também de alças para a mochila. Esse aqui é vendido em vários tamanhos, 25mm, 35mm, 30, 40. Você pode comprar do tamanho que você preferir, só é importante você, na hora que estiver comprando, perceber se ele passa aqui no passador direitinho, tá? Se eles não forem vendidos juntos. A linha preta. Vamos precisar de tesoura, lápis ou caneta para marcar o tecido, régua e também esse removedor de pontos, esse aqui também vamos utilizar. Alfinetes e um zíper de 30 centímetros. Tem que ser um zíper um pouco bonitinho também, se vocês conseguirem encontrar, porque vai ser o zíper da mochila e ele vai ficar aparente. Vamos precisar de enchimento, não muito grosso, olha, um enchimento mais ou menos fininho, que vai ser para as alças. E também para deixar a bolsa mais estruturada, porque senão ela fica muito mole e não vai ficar legal. E também esse outro tipo de forrinho aqui, ó, que vai entre o tecido e entre o forro maior. Esse feltrozinho, tá? Não precisa ser muito dele também não. Bom, então já tendo tudo isso, podemos começar. Eu já deixei tudo cortado para ficar mais fácil e mostrar para vocês logo como é todo o passo a passo. Se vocês precisarem das medidas e o tanto que vocês precisam cortar, vocês me perguntem e eu escrevo, deixo tudo aqui escritinho a medida para vocês de cada coisa, fica mais fácil do que eu ficar falando aqui e mostrando para vocês o quanto que eu cortei. Por exemplo, essa vai ser a parte da mochila e essa aqui vai ser o formato dela. Então, essa aqui é a parte externa com os forros e a parte interna. Essa é a parte das alças e eu passei aqui uns 10 centímetros da alça dentro do passador, coloquei eles num tamanho igual e fechei aqui com o alfinete que nós vamos costurar também. Aqui é a alça por fora, tá? Eu deixei preparado, então cortei 2 pedaços aqui de forro, eu cortei eles na metade do tecido e dobro assim no meio o tecido. Essas vão ser as alças.
Bom, gente, então eu passei agora, só separei aqui a parte interna do forro. Então aqui está o forro, o feltro e o tecido externo, todos presos com um alfinete. Esse aqui é o lado que tá o feltrinho e esse lado é o que tá a parte bonita do tecido. Eu vou costurar agora tudo isso junto para ficar mais fácil. Então nós vamos passar aqui em toda a volta. Vamos passar na máquina toda essa voltinha. Não precisa ser muito próximo assim, tá? E agora do outro lado nós vamos fazer alguns desenhos, uns padrões de como nós vamos prender todas essas coisas juntas aqui. Então a gente pode fazer em X ou redondo, como vocês planejarem. Aqui vocês podem desenhar à vontade, porque essa parte vai ser coberta depois, não vai ficar visível. Pode fazer também pequenos quadrados. O importante é criar um padrão que fique bonito esteticamente, porque vai ficar visível na parte externa. E que também prenda o forro junto com o tecido aqui. Eu vou fazer tipo uma espinha de peixe. Então eu vou marcar aqui mais ou menos o meio, que dá uns 15 centímetros. E vou traçar. Agora a gente vai passar então na máquina uma só vez em cada desses fiozinhos que a gente desenhou. Primeiro vou passar aqui, depois esses outros demais aqui. Ó, você não precisa ser esse padrão, viu, gente? De novo, eu repito, pode ser vários outros que vocês imaginarem aí, sem problemas. Olha, assim vocês veem já feito e ficou bem firme, então, o tecido grudado junto com a parte interna aqui. Agora, essas linhas zigue-zague que nós fizemos aqui, vamos desfazer, a gente vai desfazer essa costura para ficar já só essa que nós passamos no meio. Então, eu vou usar aquele utensílio que eu tinha separado no começo, que é esse desfazedor de pontos. Ótimo, gente, então aqui tá já desfeito o ponto, já tá feita essa parte da mochila. Vamos continuar então com o restante. Agora nós vamos usar esses pequenos triângulos que eu fiz aqui para junto com o feltrozinho, que vão ser a parte da alça, a parte de arremate da alça. Eu deixo assim 1,5 centímetro, 1 centímetro dessa parte e eu dobro. Você pode fazer o mesmo aí que fica melhor para poder costurar depois. Essa dobrinha de 1,5 centímetro a 1, eu dobro aqui junto com o feltrinho, usando mesmo a mão, ou você pode passar uma moeda ou alguma tampa de caneta, alguma coisa assim para marcar bem aqui, tá? Vamos deixar bem marcado. E eu usei aqui mais ou menos 55 centímetros dessa alça. Então, uma parte vai aqui, eu vou dobrar, olha.
Vou deixar passando um pouco aqui, ó, da alça. E aí, vamos prender aqui com o alfinete. Bom, preso com o alfinete, nós vamos depois costurar aqui. Primeiro, vou fazer uma costura de fora a fora aqui, selando bem esse triângulo. Então, é importante que ele esteja com a ponta unida aqui, tá? A gente vai fazer uma linha aqui e vai prender ainda essa outra parte interna. Nessa aqui também é a mesma coisa. E aqui nós vamos fazer um quadrado. Essa parte aqui também. Assim vai prender bem a alça da mochila. Aqui vamos fazer um quadrado várias vezes com um X no meio. A gente vê sempre isso nas mochilas, é para prender bem essa alça, não soltar do tecido, tá? Esse tecido depois a gente vai juntar ele na mochila. Esse outro ladinho que a gente já havia separado, nós vamos também agora costurá-lo. Unindo essa parte aqui, tá? Várias vezes passando, não precisa ser uma vez só na máquina, várias vezes. Bom, gente, então você pode fazer o teste, dar uma puxadinha, se tiver bem costurado, vai ficar bem firme. Ó, aqui passei várias vezes, então fiz o quadradinho passando várias vezes. Ó, legal é se você fizer bastante em cima da linha, mas se não ficar também tudo bem. Aqui eu espero que vocês consigam ver que eu passei também na máquina algumas vezes. E aqui também. Não sei se dá pra ver. Bom, agora com essas partes já prontas, eu vou mostrar pra vocês como eu faço as alças. Eu cortei então os dois ladinhos. E as duas partes bonitas do tecido, as partes mais bonitas vão ficar juntas, viradas pra dentro. Vamos colocar uma ponta junto com a outra e eu vou prender aqui com o alfinete. Nós vamos costurar essa parte toda aqui, tá? A mesma coisa o outro lado. O lado bonito do tecido com o lado bonito. Bom, aqui eu fiz esse ponto zigue-zague porque ele vai finalizar melhor na hora de virar e também para não ficar soltando o fio assim, tá vendo? Então, na hora de virar aqui agora, eu vou mostrar para vocês um pequeno truque. Nós vamos desvirar todo o tecido e para isso eu uso uma agulha, um alfinete simples que eu prendo aqui. E vou passando ele todo por dentro do tecido aqui, olha, dessa alcinha. É o jeito mais fácil que eu encontrei para desvirar a alça da mochila. Vocês podem tentar aí também, se vocês conseguirem com uma caneta, alguma coisa assim. Ajuda bastante passar assim com o alfinete. E se não for muito grosso, não for muito fino, na verdade, a alça, por isso que a alça não pode ser muito fina, fica um pouco mais difícil, né? Você pode fazer também alça fina, mas vai ficar um pouco mais difícil de passar. Daí eu recomendo você virar com uma caneta, alguma coisa do tipo. Pronto, e agora chegou aqui no finalzinho. Quando a gente puxa, ó, sai o tecido todo virado. Eu vou fazer isso também com o outro
Bom, as alças viradas estão aqui, olha. Agora nós temos mais uma tarefa, que é passar esse enchimentozinho aqui, que é o que vai dar um conforto para a alça, né? Aqui no caso, vocês podem ver que eu cortei ele muito igual, então vou ter que dar uma paradinha aqui, porque tá muito grande. Então vou cortar bem simples aqui e depois passar dentro já aqui da alça. Bom, agora sim ele já tá no tamanho mais fácil de passar dentro da alça. E infelizmente não dá pra usar com o alfinete aqui porque ele rasga. Então esse aqui a gente vai ter que ir empurrando mesmo com a mão. E para isso eu faço o seguinte, dobro ele no meio aqui e vou passando. Vai devagar, mas ele vai indo. Agora eu já ver se já consigo tirá-lo aqui. Bom, depois de ajeitado então dos dois lados, nas duas alças, com o enchimento, eu digo para vocês, não tem importância se ficar um pouquinho aqui faltando, é até considerável, não precisa cortar o tecido nem nada. Nós vamos virar ele e vai ser bom para fazer o arremate. A mesma coisa aqui, é bom deixar assim um dedinho, tá? Para costura. Agora nós vamos passar na máquina para unir esse tecido com esse enchimento bem aqui no meio. Mas antes a gente dobra aqui, ó, para fazer um arrematezinho bonitinho. Por isso é interessante deixar um pouquinho do tecido. E aqui, bem onde já tá a costura, nós vamos passar de novo na máquina. A mesma coisa esse aqui. É bem mais fácil se a gente colocar também o alfinete aqui, tá? Auxilia muito. E assim é bom ter cuidado, né? Para não desfazer. E agora eu vou então costurar aqui. Vou tentar passar bem aqui no meio para ficar bem certinho. E aí esse lado aqui vai ser o lado que vai ficar visível. E esse outro vai ser a parte que vai ficar interna da bolsa, sem ser a parte visível da alça da mochila. Ó, agora já está bem preso, bem firme. Esse é o lado interno, tá? Da alça. E esse é o lado externo. E agora nós vamos prender, então, essa outra parte aqui, nesse finalzinho de tecido que sobrou. Então, aqui a gente vai vir até aqui no final e passar algumas vezes para prender. E também desse lado de fora a fora para costurar e juntar aqui tudo nessa alça. Bom, o próximo passo agora é a gente costurar esse ladinho aqui que a gente já deixou pronto. Para isso a gente vai colocar ele assim,
nessa parte virada pra lá. Então a alça vai virar pra lá e quando ela desvirar vai ficar assim. Então a gente vai colocar assim e depois costurar. É bom se a gente conseguir deixar assim, ó, a ponta com a ponta. Vou deixar preso aqui com o alfinete. A mesma coisa desse lado de cá. Nós vamos costurar essas partes aqui juntas. E agora a gente pode até ver se a alça tá o suficiente, até lá em cima, se tá o suficiente para mochila, né? Outra coisa que nós vamos colocar aqui agora, então, é essa parte aqui. E ela vai ser costurada lá em cima. Essa aqui é a parte que a gente já preparou e essa também vai ser costurada lá em cima. Então, está com uma alça suficiente para ajustar a mochila. E agora a gente vai fazer o pegador de mão, que fica aqui em cima na bolsa. A gente vai colocar, então, uma partezinha aqui, ó, junto. É legal separar assim, mais ou menos no meio, medir o meio da mochila e colocar. E essa outra parte assim, ó. Porque depois que a gente costurar, quando virar, vai ficar um acabamento legal para transportar a bolsa. Então, essa é a forma correta de colocar essa alcinha aqui, tá? É bom prender tudo sempre com o alfinete. E a gente vai fazendo parte por parte. Agora eu vou ver se encaixo essa parte da alça aqui no pegador, para deixar tudo mais uniforme e mais fácil da gente manusear quando for passar na máquina. Bom, está bem preso. E a minha dica para vocês é assim, eu já tentei fazer de tudo com esse pedacinho aqui. Você pode dar uma queimadinha no finalzinho do tecido com muito cuidado. Eu já tentei também costurar uma parte na outra, cortar. A melhor forma que eu achei até agora foi costurar um pedacinho no outro assim. E assim fica mais fácil dele não ficar se desfazendo e soltando os fios. Mas é uma parte bem chata, então se vocês tiverem uma outra ideia, vocês digam. Mas aí tem que passar aqui várias vezes a máquina para prender bem e ficar bem legal. Sem ficar com os fiozinhos, um acabamento bem feito também. É isso. Só que aí você não pode mais remover depois, né? Fica um pouco difícil dele também sair ali do ajuste. É bom também. Bom, na próxima vez a gente vai costurar aqui, então, esse lado com esse até aqui. Essas partes de cima, aqui, passando por aqui. Unindo tudo isso aqui. E também a outra parte de baixo. Aqui a gente vai tomar cuidado para não passar por cima do alfinete. Bom, gente, esse vídeo durou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas vocês puderam ver então na primeira parte de como fazer toda
essa mochila. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, então, que eu vou fazer para ficar mais fácil, eu vou ensinar todo o resto da mochila. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixem seu like, seu curtir. Se inscrevam no canal para não perder o próximo passo, né, da mochila. E também as outras dicas de costura. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tchau!